Boa noite a todas e a todos. Pessoal que é amigo do Face, pessoal que está entrando pela primeira vez, está presenciando essa live que a gente costuma fazer toda quinta-feira, 7h30 da noite. Estava comentando aqui com nossos companheiros que daqui a pouco já vão entrar, que não é fácil fazer uma live, que é ao vivo, né? Você não ensaia nada, você não pode corrigir depois, mas a gente está levando também. O objetivo não é ser nenhum jornalista, nenhum apresentador, e sim compartilhar com vocês algumas informações e bater um papo, né? Hoje o papo foi muito legal, porque nós vamos conversar com dois jovens que têm cabeça boa, que pensa no próximo, que pensa no cidadão, né, que pensa no país. Então, vocês vão ver, vai rolar uma conversa muito legal. Antes eu queria lembrar a você que a gente está na 15ª live já. E todas essas lives estão no YouTube, no canal Caio Gaiani. Se você não, se você quer assistir alguma que a gente já fez, ou mesmo no Facebook, na fanpage Caio Gaiani. Só fazendo uma retrospectiva, as primeiras lives, porque já era tempo, né, no começo da pandemia, a gente falou sobre tratamento, daí a gente trouxe dois médicos conceituados aqui, Dr. Marcílio, Dr. Tiago, depois a gente falou sobre automedicação, com a doutora Janaína Simplício, a gente falou de aspectos psicológicos com a doutora Tatiana, que é psicóloga, a gente conversou sobre exercício físico, a gente conversou sobre reeducação alimentar, depois a gente trouxe um professor doutor, um juiz, que foi ex-secretário de Estado da Educação, Dr. Naline, que foi uma live espetacular sobre educação, teve uma repercussão até internacional, que o pessoal que nos conhece nos Estados Unidos, alguns assistiram a live, outros assistiram depois, quando ela fica gravada. Então, o Dr. Naline deu um show de conhecimento sobre educação aqui, nos ensinou, trocamos uma ideia. Depois, quinta-feira passada, a gente conversou sobre economia. Dr. Augusto, um professor também, um consultor de políticas públicas, de economia, falou muita coisa, como a gente vai, quando vai passar a pandemia, o que a gente espera da economia do país, nas cidades. Então a gente está aprendendo muito com essas lives. Esse é o objetivo, levar informação e também trazer informação e interagir, aprender com vocês. Esse é o objetivo maior. E hoje a gente traz dois jovens. E é muito importante a participação do jovem na vida social, na política, enfim, em todas as áreas. Esses dois jovens que eu conheci há pouco tempo, mas me chamou muita atenção, eles são jovens que têm uma cabeça boa, que querem o bem do próximo e do país. Mas primeiro eu gostaria de chamar aqui meu sempre companheiro de live, Luciano Malpelli, que é um consultor de empresas muito famoso, mora em Indaiatuba. Luciano Malpelli, tudo bem, meu amigo? Boa noite, doutor Caio. Prazer estar aqui de novo com você. Hoje bem especial, né? Como todas as outras, mas hoje temos aqui uma juventude representando, falando sobre política, sobre saúde, sobre desenvolvimento, sobre educação. E é sempre bom estar aqui, pelo menos ouvindo e discutindo com essa geração nova que resolve fazer diferente, né, doutor Caio? Luciano,
Você sabe que estar jovem depende da cabeça, né? Não é porque a gente já tem uma certa idade que a gente não vai ser jovem nos pensamentos. A gente tem que ser sempre jovem e interagir com o jovem. E em homenagem a isso, eu pus até uma camisa mais moderna, ó. Eu não tô, eu não tô de camisa de manga comprida. Na verdade, nós pensamos exatamente igual. Hoje nós temos que estar junto com a juventude, da forma juventude, e como professor de jovens que eu fui, vai ser muito legal esse papo. Estou ansioso aí, tem muita gente chegando já, viu, doutor Caio? Ótimo. E eu observei, Luciano, que o Renan, que é o convidado, tem 18 anos, mas com uma cabeça boa. Ele que veio, foi o oposto, viu? Ele veio com uma camisa de manga comprida, porque falou: vou conversar com o doutor, com o Luciano, e a gente, querendo ser mais jovem, pôs uma camisa mais moderna. Mas essas coisas acontecem mesmo. É assim mesmo, tá certo. Então, deixa eu dar um recadinho de sempre. Hoje nós teremos aqui, em alguns momentos, 3 a 4 pessoas na tela. Então, para quem está nos ouvindo, está nos assistindo, aquele recadinho de sempre, quando às vezes fica pequenininha a tela, né, com 4 pessoas, então eu sempre sugiro que a pessoa que vire o celular quando funciona, para que a tela acabe ficando um pouquinho maior, você acaba tendo um pouco mais de visibilidade, tá certo? E estará no YouTube, está disponível no Facebook também. Vamos lá, doutor Caio? Vamos lá, eu gostaria de chamar, Luciano, o nosso mais jovem integrante de hoje, que é o Renan. O Renan tem 18 anos. O Renan Damasio, filho do Jacinto Damasio, que é um grande companheiro nosso, um amigo, né? Boa noite, Renan. Camisa, e eu vi meu com a camisa social, falei. Exatamente. Falei, vou vir conversar com o doutor, vou preparar uma camisa aqui especial. E fomos opostos nessa escolha, fomos opostos, doutor. E a gente querendo ficar mais jovem, eu escolhi uma camisa que tem até um desenho atrás, agora não dá para mostrar. E eu queria, então, Renan, bem-vindo. Vamos bater um papo. O objetivo é a gente trocar algumas ideias sobre a vida, sobre o mundo, sobre o Brasil, né? Sobre a política principalmente, porque eu sei que você é uma pessoa que se preocupa com o próximo, com a cidade, com o país. E nós vamos chamar agora o nosso líder, Rodrigo Viana. Boa noite, Rodrigo. Bom, nós estamos com uma dificuldade com o Rodrigo de dar entrada. Eu não sei se o Rodrigo está nos ouvindo, Rodrigo. Mas eu pediria para o Rodrigo sair e retornar novamente, tá? Enquanto vocês conversam, eu vou acertar a introdução do Rodrigo aqui na nossa... tá aqui. Apareceu. Boa noite, Rodrigo. Oi, doutor Caio, tudo bom? O pessoal ligando aqui na hora da live fica difícil, aí travou tudo aqui. Está numa correria, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, acontece. O pessoal acaba ligando na hora da live. Mas o prazer estar com vocês. Vai ser uma conversa muito importante, interessante, falar de juventude. Acho que a questão da juventude ela não tem nada a ver com a idade cronológica, e sim com a mente, né, com o espírito da pessoa. E tem pessoas que têm uma idade avançada que são mais jovens do que muitos jovens de 20 e poucos anos hoje em dia. Então, acho que vale mais a mente e o espírito da pessoa. Bacana, Rodrigo. Só fazer um resuminho aqui do que você faz, Rodrigo, para o ouvinte, o amigo e a amiga do Face saber. Você é presidente estadual do partido Podemos, o presidente do Podemos Jovem,
conta um pouquinho a sua história, como é que você começou na política, quando começou e o que você faz no seu dia a dia. Eu comecei na política há 11 anos atrás. Eu sempre gostei de política, sempre acompanhei política, gostava de assistir debate político, horário eleitoral. Era uma criança, quando meus primos queriam assistir o desenho, eu queria assistir a TV Senado para ver o Arthur Vigílio, para ver o Álvaro Dias. Então, sempre fui uma criança que gostou das coisas políticas. Eu entrei em partido político com 18 anos, fiquei nesse partido até um tempo atrás, fiquei quase 8 anos lá. Lá desempenhei várias funções, fui vice-presidente de juventude estadual, fui delegado nacional de juventude, fui da executiva do diretório zonal, fui secretário-geral do segmento afro do partido, e desde 2017 estou no Podemos. Hoje estou presidente estadual do Podemos Jovem aqui no estado e secretário-geral nacional da nossa juventude. E agora estamos preparando aí a nossa juventude para a eleição e também já preparando o congresso para o ano que vem. Vai ser o primeiro congresso nacional da nossa juventude, então a gente está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, mas agora o foco principal é dar o apoio para os candidatos jovens aí do estado e no país. Rodrigo, o Renan, a gente capturou o Renan, dizendo assim, o Renan tem essa consciência política, né? E eu te apresentei, e ele tem, realmente fez 18 anos, faz pouco tempo, mas ele é um exemplo do trabalho que você faz, né? Porque você veio com a sua influência aqui na cidade, através da internet, porque a gente está numa pandemia faz 6 meses, e o Renan te viu como um líder, né? Então é praticamente esse seu papel de convencer, não é um convencimento, mas de fazer com que o jovem participe da política, e a política está em tudo, né? Se a gente pensar bem, está no preço do remédio, está no nosso dia a dia, no supermercado, no posto de gasolina, na saúde, né? Tudo tem uma ação política aí. E é fundamental que o jovem saiba disso e participe mais. E a gente observa que tem uma restrição, né? Infelizmente, talvez por um histórico recente que a gente passou por decepções com políticos famosos, né? E as pessoas têm uma aversão, tem um título, praticamente um título, é político, é ladrão, é político, não presta, e esse rótulo fica difícil de tirar. Concorda, Rodrigo? Depois eu queria passar a palavra para o Renan para ele falar o que ele acha disso também. Concordo plenamente. Primeiro, cumprimentar o Renan, acabei falando e não cumprimentei ele. Boa noite, Renan. Então, acho que a gente vive uma crise de representação, as pessoas têm um pouco de aversão à política, e você trazer as pessoas, principalmente os jovens, para a política hoje não está fácil. Acho que do tempo que eu comecei, já estou com quase 30 anos, estou com 29, então já tenho um bom tempo de juventude, 11 anos pelo menos. E do tempo que eu entrei para cá, acho que hoje a juventude está um pouco mais animada, mas ainda assim tem muito jovem distante que não crê, que tem aquela generalização dos políticos, da política, mas como você disse, a política está em tudo, está no preço, está nas definições de tudo na nossa vida. Então, participar da política é importante. Os destinos da nossa sociedade é definido através da política. Se a gente deixar de participar, as pessoas que não são bem intencionadas, elas vão estar na política fazendo as decisões políticas que vão afetar as nossas vidas, as nossas famílias e resolver o nosso destino. Então, a gente precisa conscientizar a juventude que ela precisa participar para mudar a realidade, para mudar o quadro. Não adianta só ficar em casa reclamando, falar que o político não presta, falar que só tem roubalheira. Você tem que estar na política, você tem que estar lá no espaço de poder, de decisões,
para poder fazer a mudança, para poder contribuir com o processo. Senão, não adianta ficar só reclamando. Então, acho que pega nesse ponto de você conseguir convencer o jovem que é possível fazer a política de uma forma ética e limpa, e nesse caminho ela vai conseguir mudar a sociedade, porque os jovens hoje são desacreditados, né? Não acreditam mais nada. Renan, o que você tem a falar sobre isso? Primeiramente, eu gostaria de dar os boa noite aqui para o amigo Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. E sobre isso, eu gostaria até de destacar o que você falou, né? Que é um rótulo que passa de pai para filho, e é esse rótulo que vem acabando com a política, né? Porque se o filho passa a juventude toda ouvindo do seu pai, que é a política, que todo que está ouvindo na política é ladrão, que política não presta, ele vai crescer com essa mentalidade. Dessa mentalidade, ele passa para o filho dele, e aí vai indo, e nada de mudar. E outra coisa que eu também gostaria aqui de dizer é que hoje você vê os jovens, a cada 5 jovens, 3 não querem tirar o título de eleitor, o que acaba até prejudicando a si mesmo, né? Porque hoje o título de eleitor é como posso dizer, é um documento mais importante até do que o RG, porque hoje você tem que ter o título de eleitor que você decide o futuro de um país, da sua cidade. Então, que nem o Rodrigo disse, de depois não ficar reclamando, você tem que ter o seu voto. Que se você não vota, não adianta depois você reclamar da escolha que foi a outra pessoa que escolheu. Não adianta você querer reclamar, criticar a escolha de outra pessoa, sabendo que você não fez o seu dever. Mas isso depois, com o tempo, você acaba pagando. E infelizmente as pessoas preferem pagar tarde do que tentar mudar cedo. Esse é seu trabalho como líder jovem de um partido, né? Como que você faz para levar essa consciência política para o jovem? Do contemporâneo, tava mudo, agora voltou. Eu sempre digo que o Podemos é um partido contemporâneo, ele tem uma forma diferente de se pensar política, as suas bandeiras são diferentes, de transparência, participação direta, de democracia direta e participação, e então a gente, no Podemos a gente tem um processo de ser ouvido, de participar das discussões, de estar próximo. Outros partidos têm um pouco mais de dificuldade nesse sentido. Então, a gente tem um partido que tem essa liberdade da pessoa se expressar, do jovem se expressar, de dar suas ideias, ajuda um pouco naquela primeira imagem que ele pode ter da política, né? Porque ela chega em um outro partido, ela pensa, nossa, aqui eu não consigo falar, aqui já está tudo decidido, e no Podemos é um pouco diferente. Então, a gente tem um pouco mais de sucesso por conta disso. Mas aí é conversando, é mostrando o que acontece no nosso país, no nosso estado, nas nossas cidades, principalmente nas coisas que ela não concorda, e que ela só poderia fazer alguma coisa estando na política, participando da política, ou também participando ainda mais sendo candidata. Então você acaba mostrando, dando exemplo para ela que ela consegue, na participação, mudar aquilo que ela não concorda e que ela acha que tem como ser diferente. Então, no exemplo, né? Eu gosto daquela frase que diz que se você, jovem, não faz política, não pensa em política, a política vai fazer você. Ou seja, você vai ter que engolir certas decisões que os outros tomam e no seu dia a dia, como a gente já falou, o preço disso, o plano de saúde, o posto de saúde, a emergência, a, os juros do seu dinheiro, né, que ser suado para quem trabalha ganha suado aquele dinheiro. Então, tem influência em tudo. Se a gente não participa, a única opção é dizer amém às decisões dos políticos. Então, é importante. Se a gente não participa, somos participados. Exatamente. E queria contar para vocês, Rodrigo, Renan e quem nos assiste,
Eu sempre gostei, mas nunca participei diretamente. Sempre fui médico, né? Médico tem uma vida louca de plantão, de sobrevivência, né? Porque você e também aquela coisa de se preocupar com o paciente. Mas eu comecei a perceber isso tarde, porque eu comecei na política faz uns 4 anos e 4, 5 anos. E a gente começa a perceber que algumas ações políticas, né, pensando num todo, você consegue ajudar maior número de pessoas do que eu poderia ajudar no meu consultório, consultando, tratando. É lógico que o papel do médico é importante, mas uma ação social, uma ação política que você faz, numa política pública, por exemplo, consegue ajudar muita gente. Isso é gratificante demais. E eu queria colocar para vocês que o jovem hoje, ele fica muito ligado à internet. E talvez a internet possibilite ao jovem a ter uma voz ativa, né? Falar alguma coisa nas suas mídias sociais aí, quem tem Instagram, quem tem Facebook. Então, a internet dá voz ao jovem. Mas ele tem aproveitado isso? Será que ele tem aproveitado para reivindicar direitos, para melhoria de vida ou só banalidades? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Olha, o jovem ele está tendo essas novas ferramentas que são as redes sociais, tanto Facebook, Instagram, Twitter. Ele fala mais a sua opinião, mas eu acho que não acaba sendo de uma forma efetiva, porque a gente tem muita reclamação das coisas, as pessoas falam suas opiniões, todo mundo tem teoria das coisas, mas a política só é mudada na participação no convívio de verdade diário dela, não só ser opinião. Você tem que participar das ações. Você falou da questão que você sempre foi médico e agora está atuando na política, você consegue ajudar em escala. Como o médico é importante, ele ajuda as pessoas, mas ele não consegue ter o alcance que a política pública tem. E então, você está dentro do sistema político, participar de um partido político, ser candidato, participar de conselhos. Não só você vai estar na política por ser candidato a essas coisas, mas você pode participar de conselhos, por exemplo, que também é muito importante. Você acompanhar as sessões da Câmara da sua cidade, as audiências das comissões. Então, tem várias formas de você atuar dentro da política, mas o jovem hoje, com a ferramenta digital, ele consegue se expressar, falar o que está pensando, lançar suas ideias, mas aquilo lá acaba acabando por ali. Não tem uma resolução das coisas. Tem muito político que ele se valia muito da questão digital, do meio de internet, de comunicação. Ele faz o balanço do que está ocorrendo na rede para fazer o seu discurso, mas também não resolve. Eu acho que a gente precisa ir além do digital, a gente precisa colocar a questão que é falada no digital na prática. E isso é só na participação do dia a dia da política. Não só reclamando, não só filosofando, não só dando ideias, mas sentar com um coletivo de pessoas, coletivo de jovens, participar da política de fato no dia a dia. Meu som, estou escutando. O Renan está com problema no áudio? Deu certo agora? Agora deu. Tá ouvindo? Agora deu. Então, eu ia falando que eu concordo com o Rodrigo sobre o quesito da turma ter uma grande arma na sua mão, que é a tecnologia, e não saber usá-la. Tanto que hoje no Brasil, a gente está vivendo essa transição da tecnologia junto com a política. Tanto que na última eleição tivemos um presidente eleito, foi pela internet,
não foi pela rua, pelo ir para debates, foi eleito pela internet. Então a gente vê o poder que essa arma tem. O poder de eleger um presidente, o poder de tirar um presidente, que foi no caso em 2016, que tivemos também manifestações virtuais muito fortes. Então, eu acredito que o jovem tem que saber usar mais. Tanto que agora a gente está entrando no mês em que a tecnologia, em que os textos se tornam para o Setembro Amarelo, mas que no resto do ano, esse Setembro Amarelo, os próprios jovens não vão praticar. Então, eles colocam muito texto e pouca prática. É muita teoria e pouca prática, às vezes. Então, se o jovem saber usar mais a prática e a tecnologia junto, eu acredito que teremos uma política nova e só ter uma política nova para ter a verdadeira mudança. De um episódio de 2013, né? O pessoal foi para as ruas reivindicar direitos. Naquele momento, a situação do Brasil politicamente era ruim, então a gente viu muitos jovens indo para a rua, carregar bandeiras e etc, né? Depois de 2013, parece que deu uma acalmada em relação a essas manifestações. Agora a gente vê uma polarização entre direita e esquerda, parece que está polarizado, né? E a tendência das pessoas é ver essa polarização. Ah, não sou de direita, sou de esquerda. E isso talvez seja um erro. Como vocês veem essa polarização que está acontecendo no Brasil? Rodrigo. Olha, é um erro. Acho que assim, nem nada que segue via polarização é uma coisa normal, porque você acaba ficando cego. Você olha para um lado, você fecha o olho e não vê as coisas que estão acontecendo do lado que você defende, a mesma coisa as pessoas que estão do outro lado. Acho que a gente não tem só dois caminhos no Brasil. A política não se resume a dois lados. Tem muitas coisas tem milhares de coisas que a gente tem na sociedade, e a gente vai discordar de uma coisa ou outra, alguma a gente vai concordar, outra vai discordar, então é múltiplo. As ideias, se você pegar de todo mundo, ninguém vai ter ideias igual de ninguém. Então a gente tem que conversar mais, praticar o diálogo, achar o meio comum. Você achar o meio termo das coisas é muito importante. A polarização só faz a gente seguir cego de uma situação e não discutir com a pessoa do lado. Você poderia sentar, conversar com ela, discutir, resolver a situação, mas como ele apoia A, eu apoio B, eu não quero saber o que ela tem que pensar, o que ela pensa ou o que ela defende não presta, e não é assim. Acho que a gente tem que ter mais diálogo. Tem coisas boas que dá para se aproveitar da direita, tem coisas boas que dá para se aproveitar da esquerda. Não é, acho que o momento hoje é outro. Essa questão de direita e esquerda ela está meio que ultrapassada. Acho que agora é o momento de causas, de lutar por causas, não só da questão de direita ou esquerda. A gente tem a questão social que é importante, a questão ambiental é importante. A gente tem temas, nós tem temas e causas para lutar. Acho que ficar cego no direita e esquerda só vai nos levar ao atraso, só vai nos prender no tão distante ideal que a gente precisa. Acho que a conversa, o diálogo, a amizade cívica é muito importante. Eu sou da RAPS, que é a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. Lá a gente fala sempre da amizade cívica, que ela é importante. Lá tem gente de quase todos os partidos, de modos diferentes de pensar, mas a gente luta pelo ideal, o que é o comum de todos. O que nos aproxima tem que ser muito maior do que o que nos separa. A gente procura as convergências e trabalha em cima disso. O que é muito distante a gente vê depois, mas vamos tratar primeiro as convergências, o que todo mundo acha que é essencial, que é necessário, e vamos lutar por aquilo. O que for ficando diferente, a gente vai passando um pouco para frente e depois vai se resolvendo. Mas eu acho que primeiro a gente tem que achar as convergências para depois partir para as questões mais acirradas. Eu acho que seria o melhor caminho. Que legal. E esse ambiente são pessoas de várias ideologias que trocam uma ideia lá. Que legal.
Renan, na tua escola, agora a gente vive uma pandemia, né? Faz 6 meses que não tem aula presencial. Você estava dizendo que está retornando agora as aulas presenciais, né? Lá na sua escola, o pessoal senta para conversar sobre o país, sobre a vida social, o que melhorar. É, o que está voltando agora são as escolas ainda o Senai, que é uma escola de ensino mais voltado para as indústrias. A escola estadual ainda do ensino médio ainda não voltou. Estamos aí esperando ainda a decisão do Estado, mas em relação a esse debate de política nas escolas, isso para os jovens se tornou uma forma de fazer piada, porque hoje se você abre a boca para falar de política na escola, vira chacota, é risada, porque o jovem, ele desacreditou da política. Quando não é motivo de chacota, é motivo de brigas. Porque hoje, que nem você estava falando de direita e esquerda, hoje virou, não é mais direita e esquerda. No meu ver, hoje é você ser a favor do atual governo ou você ser contra o atual governo. Então, se você é a favor do atual governo, você é de direita. Se você é contra o atual governo, você automaticamente vira de esquerda. E isso só prejudica nós brasileiros, porque nessa pandemia vimos que tanto quem era de direita quanto quem falava que era de esquerda sofreram na mesma moeda. Tanto aquele que se gabava de ter dinheiro, aquele pobre, estão sofrendo com o mesmo vírus. Ou seja, aonde que esse debate nos levou? Nos levou para o buraco que agora estamos vivendo e depois da pandemia precisaremos unir as forças, tanto de esquerda quanto de direita, porque só com a união vamos tirar o país desse buraco que esse vírus nos colocou. E não só o vírus, como as brigas políticas, a obsessão política que nos levou para esse grande buraco. Tudo bem. Rodrigo, é engraçado, o Renan deu esse testemunho que o pessoal da classe dele, que ele convive, não conversa sobre política, tira sarro às vezes, né? Mas a gente tem notado que alguns influenciadores da internet, alguns YouTubers, né? Eles crescem na audiência quando eles falam sobre política. Tenho observado aí até o Leandro Carnal está entrevistando pessoal mais jovem, ligado a algumas comunidades, e tem um pessoal aí com milhões de seguidores, porque fica falando mal, né, do presidente, mas eles têm argumentos, tal. O que não é uma contradição, Rodrigo? No dia a dia não se fala, mas esse pessoal consegue ter seguidores, consegue ter sucesso nas mídias sociais falando de política. Acho que foi uma questão já plantada há anos, né? O chamado nós contra eles, que acabou trazendo essa situação. E essa situação do nós contra eles começou na primeira parte desse novo nosso século, nos anos 2000, foi passando o início dos anos 2010, teve aquele problema de 2013, que foi as manifestações, todo mundo cheio por conta dos serviços que não eram bem prestados, então todo mundo ia reclamar por conta, queria padrão FIFA para saúde, para educação, por tudo, e acabou chegando nesse momento, que acabou acirrando mais ainda. Acho que o nós contra eles ficou um pouco mais forte, e as pessoas foram se aproveitando disso, foram vendo que falar disso, se posicionar em situações polêmicas, e alvoroçar a situação, dava audiência, dava likes, elas ficavam famosas, então apostaram nisso, jogaram toda a ficha nisso, nessa questão da provocação, dessa questão de não construir, sim desconstruir. Acho que quem faz isso, ele está prestando um desserviço para o Brasil,
e para os jovens, que é desconstrução. Ele não propõe nada, não propõe uma solução. Ele só fala mal do outro, ele só critica, não traz nenhuma solução. Isso, não sei por que as pessoas acabaram gostando, principalmente os jovens, acabaram sendo influenciados. Isso eu acho que vai ser uma questão de estudos no futuro. Acho que só a sociologia vai poder responder isso um dia, porque eu não consigo compreender e ver caminho e saída para essa situação. Dessa vez se agrava mais. Eu não sei onde a gente vai chegar com esse nível de que as coisas estão tudo à flor da pele, tá uma tensão alta, sabe? E as pessoas colocando mais lenha na fogueira, sei lá. Acho que isso ainda vai piorar um pouco. Acho que isso só pode melhorar quando as pessoas caírem em si, que o caminho é outro. Infelizmente, parece que não está muito perto disso ainda não, viu? Exatamente. Eu queria chamar o Luciano Malpelli, nosso companheiro de live. Luciano, você está muito escondido aí. Você tem alguma pessoa que quer fazer alguma pergunta? É como eu falei, Luciano, Rodrigo e Renan. Aqui é ao vivo, é live, não tem nada É igual o programa ao vivo de desenhado. televisão. É um programa ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, como diz o Faustão. Nada foi programado aqui, não foi gravado. Então a gente vai levando aí, vai surgindo as ideias. E o importante é o debate. E a gente quer, Luciano, que você também participe um pouco. E se tiver alguma pergunta para o Rodrigo, para o Renan. Muito bem, vamos lá. Então, eu estou aqui ouvindo aqui com muita atenção essa conversa de vocês e percebendo a posição política, né, do conhecimento que esses dois jovens que estão com a gente hoje estão aí apresentando. Antes tem aqui algumas questões, algumas posições que já estão nos passando, mas antes eu queria perguntar para vocês dois. O Rodrigo me conhece de tempos atrás, e quando eu tive no partido político, estava num diretório político, a primeira ação que eu tive foi criar um partido jovem, a linha jovem, a ala jovem desse partido. Na verdade, é recriar, porque ele já existia. E o Rodrigo foi uma pessoa importante nesse processo naquele momento. A minha pergunta é simples. Vocês falaram que os jovens têm uma dificuldade leva para chacota o tema política, né? E a política, como algumas pessoas colocaram aqui, a política está em todos os lugares. Então, o Dr. Caio tem falado que a política serve para você conversar com seu vizinho, você consertar sua rua, para você encontrar uma escola, melhorar uma escola. E a pergunta que eu coloco para vocês é assim: como motivar esses jovens, considerando que a política atual está polarizada e que está virando, como o próprio Renan comentou, chacota nas escolas, né? O Renan deve perceber isso lá no dia a dia. O que vocês, com uma mentalidade nova, com frente política, estudantil, como que vocês motivariam esses jovens? Como fazer? É a responsabilidade do partido ou a responsabilidade são dos jovens ou da escola? Vamos lá, vamos começar com quem? Vamos começar com o Renan agora. Vai, Rodrigo. Renan, você precisa ligar. Você precisa ligar. Eu acredito que essa é uma grande questão, né? Que temos como atrair o jovem para a política. E eu acho que o principal é o jovem ter exemplo de jovem na política. Que não adianta você tentar atrair um jovem na política sabendo que tem um representante no meio político que já está lá há 20 anos, que já está na mesma cadeira há 16 anos. Não tem como você falar em juventude trazendo os velhos, que eu até falo que é o espelho da velha política, que em tantos municípios e até mesmo no nosso Congresso existem. Que é aquela pessoa que está lá há 16 anos, nunca fez nada pelo seu município, pelo seu estado, volta pelo mesmo cargo e ainda assim é eleito.
Então, eu acho que para você atrair o jovem, você tem que ter jovem. Que hoje o jovem não presta atenção naqueles mais experientes. Hoje o jovem gosta de prestar atenção em jovem. O jovem pega como referência os jovens. Então, eu acho que o grande ponto para conseguir atrair o jovem para a política é tendo o jovem na política. Então, acho que jovem atrai jovem, e essa seria uma das soluções para termos mais a juventude na política. Rodrigo, qual a tua posição aí? Você concorda? Como é que é? O Renan falou bem. Eu acho que a questão da representatividade do jovem, ver que tem outro jovem na política, acaba animando. Mas eu acho que é uma responsabilidade de todos. Dos partidos, seria a formação, de estar presente na formação do jovem na sua militância política. Da sociedade, um pouco mais de maturidade. Igual ele falou na questão da escola, por exemplo, é uma questão clara. A gente está levando a questão política, está virando até brincadeira de escola. Você tem um posicionamento, você é ridicularizado por seu posicionamento. Você tem outro posicionamento, outro grupo vai te ridicularizar por isso. Então a gente tem que ter maturidade como sociedade. Então é uma responsabilidade que você tem que ser dividida. Mas, o Renan falou, juventude atrás de juventude. E você ter representatividade é importante, mas também dos vários quadros de juventude. Hoje eu estou no final de juventude, estou com 29 anos, ano que vem faço 30, e a minha cabeça hoje é bem diferente do jovem que está começando na política. Hoje a gente está num momento de transformação muito rápida, as coisas mudam de uma forma da velocidade da luz, digamos, diria. Acho que nunca a gente teve tanta inovação como a gente está tendo agora, informação que os jovens têm hoje, muito mais privilegiadas, informações igual eu tinha, e deve ser muito mais do que da época que vocês eram jovens. Então, vem tendo uma transformação que a gente não acompanha. Eu tenho 30 anos, sou ainda quadro jovem por conta de idade, mas a mentalidade já é outra, as ideias já é outra, a gente não acompanha a questão tecnológica também. Você pega um jovem hoje, ele está ligado no TikTok e outras coisas, e você não acompanha a evolução digital, por exemplo. É um exemplo. Está tudo se transformando muito rápido e a gente está ficando para trás. Então, a gente tem que ter cada vez mais a política presente nos movimentos estudantis, por exemplo, no movimento secundarista, no movimento estudantil já de ensino superior, e depois para começar, senão a gente vai. E as pessoas mais experientes têm que estar nesse movimento também, não participando, é óbvio, por conta de não ser da idade, não estar mais no movimento estudantil, mas para ter o diálogo e ter a percepção que o jovem tem, porque está muito distante. Esses dias a gente estava em Osasco, com o prefeito Walson Rogério Lins, e ele lá está fazendo uma revolução na educação, com lousa digital, ele está indo para a parte digital. E a gente estava comentando de uma outra cidade do lado lá, que tem um prefeito com uma idade um pouco mais avançada e tinha até mais condições de fazer outras coisas e não faz por conta que ele não tem essa proximidade. Lá o Rogério em Osasco, ele aproximou o jovem, ele conversa. Então, só de estar participando de diálogo com a juventude, ele percebe a percepção do jovem, ele percebe o que o jovem quer, a transformação digital, por exemplo, e acaba fazendo coisas que as pessoas que veem de fora, nossa, como o cara é inovador, como ele é um cara para frente, futurista. Não, ele só ouve a juventude. E ouvir a juventude faz toda a diferença. Só pegando um gancho aqui, Luciano, que o Rodrigo falou, peguei um dado aqui. A Universidade de Oxford diz que 47% dos postos de trabalho serão substituídos por inteligência artificial. Quer dizer, existe uma renovação muito rápida dos postos de trabalho. Para quem está estudando agora, fazendo faculdade, vai fazer faculdade, fala assim, certas profissões vão sumir do mapa daqui a alguns anos, né? Então, ele precisa pensar hoje o que ele vai fazer. E hoje, a gente sabe da indústria 4.0, né? Da nanotecnologia, da inteligência artificial, da impressora 3D, tudo isso envolvendo essa indústria 4.0 que é uma revolução, né,
artificial, praticamente dita. E isso tudo o jovem tem que estar ciente disso, porque senão o futuro dele vai estar comprometido. Passa a bola, Luciano. Tá, eu quero. Pois não, Rodrigo, você quer complementar? Fica à vontade. A gente estava falando esses dias das 10 profissões que a gente fala que vai ter daqui, que irão existir daqui 10 anos, 8 ainda não existe. Então a gente não sabe o que vem no futuro e a gente não está preparado, a gente não tem uma agenda específica preparando para o nosso futuro, para o futuro da nossa juventude, né? Eu não serei mais jovem daqui 10, 20 anos, mas a gente não tem uma agenda pensando no futuro. Tá vendo esses dias, parece que na Coreia do Sul eles já estão testando o 6G. Aqui a gente está numa dificuldade com o 4G, o 5G vai ser só o ano que vem que vai ter a questão resolvida aqui no Brasil, então a gente está muito atrasado nessa agenda. E a gente vai acabar prejudicando a nossa juventude no futuro por conta disso. Então é um dado interessante, a gente tem que pensar nisso, se preparar. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Das 10, 8 ninguém sabe quais, 8 ainda não existe, a gente nem sabe o que vai acontecer, mas a gente precisa estar nessa agenda, estar conversando sobre isso todo dia, porque a mudança, a revolução, ela está muito rápida, é um piscar de olhos e qualquer bobeada a gente perdeu o que está acontecendo, então Renan, você quer complementar de alguma forma? Só queria complementar na parte que o Rodrigo falou que tem que ter a experiência no meio, que eu concordo que para termos um jovem, temos que ter um jovem preparado e com certas experiências, eu acredito que esse jovem vai estar preparado para a política, então também temos que ter um pouco também da experiência no meio da juventude. Muito bem, eu queria aproveitar, doutor Caio, agora e já abrir aquele nosso espaço para boa noite. Nós, pela tela aqui, não vai dar para colocar, mas antes da boa noite, tem alguns comentários que está falando sobre esse tema. A Elaine Aparecida Romanese, ela comenta que em 93, portanto, pelo que eu estou acreditando, ela era bem mais jovem do que agora, e ela sentiu a política na flor da pele. Na época, o prefeito da cidade dela, provavelmente Itu, ela, por algum motivo simples, foi demitida. Até hoje ela não sabe o porquê. Ela acredita que é em função da política, né? E isso pode acontecer. A Elizabeth Belas, ela diz que a política é tudo e está em tudo também. Quanto antes nossos jovens aprendam a falar sobre política, é muito melhor, né? E o Naval Amarante, ele diz, ex-prefeito, aí eu coloco o nome, Piunti, e passado os 3 mandatos foi bom e o último não foi tão bom. Vamos lá. Então, a Elizabeth comenta, Elizabeth Belas diz sobre a escola pública, né, que está se preparando para o retorno, porém os pais devem responder um questionário. Ela está comentando que já há um pedido, né, de uma concordância para os pais estarem concordando que as crianças voltem, e somente depois será definido o retorno. Ela está dando uma informação aqui, obrigado, Isabelle, e ela concorda que é uma guerra política ferrenha por trás dos bastidores. Muito bem. Ela faz uma pergunta, doutor Caio, Elizabeth Belas faz uma pergunta, doutor Caio, qual a sua proposta para a educação municipal? E depois tem mais, depois nós voltamos para dar os boa noite. Vamos dar prioridade para as questões, né, doutor Caio? Isso aí foi bem específica para a sua apreciação. Olha, então, a pauta hoje é conversar com o pessoal mais jovem sobre política, mas o tema educação, só vou falar rapidamente, né? Porque nós conversamos há 2 semanas atrás, se eu não me engano, Luciano, acho que foi 2 semanas atrás, com o doutor Nalini, que foi ex-secretário de Estado da Educação, uma pessoa humilde, muito competente, né, pelo seu histórico, seu currículo, e ele nos ensinou várias coisas aqui. Eu acho que a gente precisa, eu acho que evoluiu a educação com escola de período integral na cidade,
A nota do IDEB foi boa, o do ano passado, as coisas evoluíram. Eu sou filho de professora, então, no meu entendimento, a gente precisa valorizar mais o professor, sim, aumentando o salário do professor. É isso que é a minha luta a partir de agora. Entre outras coisas que precisa melhorar, lógico. A gente precisa também aprender a copiar quem está dando certo. Por exemplo, a educação da cidade de Sobral, que é lá do Nordeste, dentro do Brasil. É lógico que copiar uma cidade lá da Finlândia é muito mais difícil, é utópico quase, mas a gente deve estudar por que a Finlândia tem um ensino de excelência do mundo, né? Se eu não me engano, a Finlândia é o país que mais educa bem os seus alunos e forma melhor. Não, parece que não tem esse pensamento restrito de estudar na sala de aula. Os alunos saem da escola, visitam museus e debatem sobre política, sobre ciência. Então, a educação tem que evoluir também nesse sentido. Você Muito bem. concorda, Rodrigo? Antes do Rodrigo, dos jovens aí, dos mais jovens, responder, o Caio, quero falar aqui do Caio Cristiano, ele está sempre aqui com a gente, ele participa fortemente. Infelizmente, Caio, a gente não consegue colocar na tela todas as questões que você apresenta para nós, mas ele discorda um pouco, e aí vem esse tema, né? Ele discorda um pouco com os problemas que nós apresentamos, porque ele diz o seguinte: eu sou jovem e tenho uma visão bem mais otimista para o futuro, porque se ninguém trilhar o caminho que eu vejo, ele mesmo trilhará, né? Então, se ninguém ver o caminho dele, ninguém cooperar com isso, ele avançará da forma que ele achar mais interessante. Então, é só para passar a bola para o Rodrigo aí, depois para o Renan, para falar sobre a educação municipal. Pois não, Rodrigo. Voltou? Agora liberou. A questão da Finlândia, ela é bem emblemática em todos os sentidos. Você pegar a Finlândia 50, 60 anos atrás, era um país super pobre, uma situação calamitosa vivia o país, e houve uma decisão da sociedade da Finlândia de mudar isso. Foi um pacto da sociedade da Finlândia, de prestar atenção na educação. Hoje é um dos países, se eu não me engano, é o terceiro ou quarto com maior IDH do mundo. A questão que você falou do sistema de ensino, acho que é o ideal, acho que eu sou fã do sistema de educação humanista, que é o que eles usam na Finlândia, que não é só focado nas horas na sala de aula, mas sim tem uma gama de situações que envolve educação. Então, não é só a matéria, pega outros aspectos e inclui na educação. Então, acho que claro que não dá, igual você disse, é utópico a gente pensar na Finlândia. Tem exemplos bons no Brasil, mas tem que ter, primeiro, uma consciência da sociedade brasileira, de ter um pacto de sociedade que privilegie a educação. Acho que só assim a gente vai melhorar o nosso país em todos os aspectos, no desenvolvimento, em tudo. O Brasil vai melhorar em tudo quando, na verdade, o país prestar atenção na educação como foi feito na Finlândia. E o Brasil é um país que tem riquezas, que tem gente, que tem território, que tem tudo para ser uma grande nação. A gente tem um país, mas a gente não construiu uma nação ainda. Estamos em 2020, em mais de 500 anos de história, a gente não conseguiu construir uma nação. A gente é um bando de gente, um bando de brasileiros, mas a gente não tem uma nação. Isso é preocupante. Eu acho que a gente precisa atentar na educação. Acho que a educação é a chave de tudo para a gente mudar e transformar o nosso país. Renan, quer comentar? Eu gostaria de comentar principalmente no quesito que você falou de valorizar o professor, que eu acredito que hoje na educação é o principal que não é valorizado é o professor.
Hoje você vê tanto professor sendo desrespeitado em plena sala de aula, não sendo valorizado pelo próprio governo, que cada ano só sabe cortar o salário dos professores e nunca aumentar, né? Nunca valorizar. Por isso que hoje temos professor que dá aula em 3, 4 escolas diferentes para conseguir se manter na casa, né? Então, acho que isso é uma grande dificuldade que o Brasil vive, essa desvalorização do professor. Que hoje muitos pensam que ser professor é fácil, que é só ir lá escrever na lousa que já era, e não é bem assim. Vemos tantas dificuldades, vemos o tanto que o professor hoje batalha, e é uma profissão que teria que ter uma valorização a mais. E também sobre o quesito de sair um pouco daquele ambiente, daquele habitat natural que é a sala de aula, eu acho que isso também faz com que o aluno aprenda mais, que tenha o contato, não é apenas aprender a ciência, aprender a fotossíntese num livro, e sim você sair e ver a árvore, ver a natureza por perto. Isso faz com que o aluno aprenda muito mais e até atrai o aluno mais para a escola, que não fica só aquela aula chata nos livros, fica uma aula até cada vez mais prática e atraindo cada vez mais a atenção do aluno, o que torna a educação mais atrativa. Voltando... Uma coisa, só um pedacinho, Claro. acabei não falando da valorização do professor. O Renan falou, o doutor Caio falou, e sabe do exemplo japonês. No Japão, o único profissional que não precisa se curvar diante do imperador é o professor. O professor é uma profissão sagrada, acho que a profissão mais sagrada que existe é o professor porque através do professor nascem as outras profissões. Então a gente tem que ter o maior respeito pelo professor, o maior carinho pelo professor e saber da importância do professor. Ele tem uma importância estratégica para o nosso país, para o nosso futuro. Então a gente merece dedicar mais respeito ao professor brasileiro. Muito bem, eu quero, voltando aqui ao tema, e dando continuidade aqui, Caio, aí eu passo para o senhor, tá? Para você fazer as suas considerações. É só para dizer que aqui, voltando ao tema, que a Teresa Iversen, ela diz o seguinte: jovens votam, têm que ter suas ideias levadas a sério para que sejam importantes para todos, principalmente para o nosso futuro, né? Então, nós estamos retomando aí o tema da política do jovem, do jovem que quer mudar e quer fazer. E ela, enfim, e tem aqui, ó, até a Bianca Garcia, ela comenta, aí voltando, falando sobre educadores, que ela também critica aí a administração atual, a defasagem salarial, mas vamos voltar à política, e aí, doutor Caio, você me dá um espaço para a gente falar boa noite, né? Para quem está nos acompanhando aqui, colocou sua boa noite aqui nos comentários, tá bom? Eu que peço licença ao Rodrigo e ao Renan e a você para rapidamente falar boa noite, que temos primeira vez que a gente tem 2 convidados na live, né, Luciano? Não vou fazer muito aí meus boa noites, mas vamos mandar bala aí em alguns. Então, eu vou falando o nome aqui, depois você dá uma boa noite geral, tá bom? Então, tá bom. Aqui a nossa sempre presente, na verdade, quem está aqui está sempre com a gente também, a Cida Malagola está aqui, o Lázaro Piunti está aqui, Elaine Aparecida Romanese, nós já falamos o texto dela, também está aqui, a Vanesca Majoral também está aqui, o Caio Cristiano sempre também está aqui com a gente, a Adriana RB está com a gente, a Elizabeth, Belas, também está aqui, Naval Amarante, Neuza Gatti, Bianca Garcia, que é Duda Garcia, na verdade. Quem mais? Vamos lá. A Tereza nós já falamos. A Rita Edivante Solato está aqui com a gente também, dando boa noite. Nossa, tem bastante gente aqui. Bianca Garcia, eu já nem sei se eu comentei sobre a Bianca. Enfim, doutor Caio, tem
Então, o pessoal está interagindo bastante aqui. É uma pena que a gente não consegue colocar na tela, mas aí se eu uma boa noite geral e continuo a conversa aí com os nossos convidados. Vou dar uma boa noite geral, né? Melhor. Boa noite a todas e a todos. Eu sempre falo assim, pessoal, porque eu coloco as mulheres em primeiro plano. Boa noite a todas, depois os homens. Isso faz parte do meu discurso. Então, aliás, Rodrigo, eu lembrei de uma coisa que eu te perguntei no começo, antes de estar ao vivo, né? A mulher tem aumentado a sua participação na política. Alguns anos atrás era basicamente 10% a representação feminina lá em Brasília, lá no Congresso, né? Agora perto de 15%. Melhorou. Acho que a tendência, o ideal seria 50% pelo menos, né, da participação feminina. E os jovens, mesma coisa. Crescer na participação, né? Eu acho que a gente tem que ter mais jovens candidatos, mais jovens com diferentes ideias. Também não esquecer daqueles que têm bastante experiência. Lógico, a gente tem que aprender com quem tem mais experiência, com quem tem bastante experiência em todas as áreas, né? Concorda, Rodrigo? Com certeza. Com certeza. Acho que vem aumentando, ainda bem, mas está bem longe do ideal, né? O nosso papel na política é sempre incentivar e fazer com essas questões que estão de forma desiguais, ela acaba ficando um pouco mais justas, né? Porque a mulher tem quase metade mais da metade, mais de 50% da população é mulher e a representação que ela tem é muito menor. Então isso é uma coisa que tem que ser corrigida e graças a Deus vem aumentando, mas espero que nos próximos anos aumente uma velocidade maior e faz toda a diferença as pessoas serem representadas pelos seus grupos, né? Os homens, as mulheres, os jovens, o pessoal da diversidade, os negros. Então a gente o nosso país é um país plural e na política, infelizmente, a gente não tem essa representação de forma plural. Precisamos de fato melhorar isso. Mas no caso das mulheres vem melhorando e espero que melhore mais o quanto antes. Renan, quer comentar? Gostaria só de comentar sobre as estatísticas que tivemos nesta pandemia, né? Onde os países dirigidos por mulheres tiveram as melhores desempenhos contra o vírus. Então, isso é mais um reflexo que a mulher tem como e tem poder na política. Tem como ter boas mulheres, como também tem como ter bons homens na política. Então, não precisamos só ficar nesse só homem, só mulher. Temos que ser sempre 50-50, como o Rodrigo mesmo falou. Então, acredito que nessa pandemia foi comprovado o valor e a competência das mulheres também na política. Pegando um gancho do que o Renan falou sobre a pandemia, eu queria dizer que faz 6 meses que nós estamos, praticamente 6 meses agora, está voltando aí aos poucos, né? Embora eu acho, como médico, e como o doutor Nalini falou aqui, o doutor Nalini há 15 dias atrás, em certos lugares ainda não dá para voltar às aulas. Então, tem lugar que vai ter que ficar até o final do ano, até vir a vacina, né? Infelizmente está assim. Mas a gente tem aprendido com a pandemia, né? Muitas coisas a gente tem aprendido. E eu vou colocar aqui para o debate algumas coisas que o mundo tem aprendido. Nós, como civilização, temos aprendido com a pandemia, né? Por exemplo, houve um aumento dos serviços de delivery, houve um aumento do trabalho em casa, usando o computador, home office, né? Houve um aumento de vendas pela internet, houve também um aumento do isolamento social e uma diminuição da globalização. Olha só,
uma coisa moderna. Eu lembro até, Rodrigo, você que gostava de ver debates quando era pequeno, eu lembro um debate do Mário Covas na televisão. Eu acho que ele era candidato desculpa, governador. E naquele momento, naquela época, não me lembro o ano, eles falavam da globalização, né? Que o Brasil tinha que ser mais globalizado, que interagir com o comércio, com os outros países europeus, que a gente, naquela época, só ia ganhar, realmente. E a globalização evoluiu, né? E agora, com a pandemia, você vê que engraçado, está diminuindo a globalização, porque eles começaram a perceber que o comércio local dá mais importância para o comércio local, para a indústria local, mesmo porque não dá para a gente ficar dependendo de apenas um lugar produzir uma pecinha do respirador, um país só como a China produzir em larga escala IPIs, né? Material de proteção, e eu acho que o mundo tem aprendido com isso. O que vocês acham em relação a esse aprendizado e sobre a globalização? A globalização ela veio para ficar. Acho que essa questão do Mário Covas, se não me engano, foi em 89, na campanha de presidente dele, no discurso Choque de Capitalismo, que o pessoal tinha um pouco de receio da candidatura dele, por conta de uma posição mais centro-esquerda que ele tinha, então ele fez a campanha no primeiro discurso inaugural, o Choque do Capitalismo. Acho que a globalização ela veio para ficar, não tem como reverter, mas muitas coisas estão mudando. Essa pandemia acabou trazendo mais rápido situações como a questão home office, esses trabalhos de entregadores, a questão do Uber de 99, tudo que gira em torno da tecnologia acabou aumentando. Mas também teve um dado importante que ninguém esperava, que foi o que você disse, de se ter mais atenção e de se consumir mais do produtor local. Isso foi um dado positivo que ninguém esperava, ninguém ainda sabe exatamente como foi que nesse momento de globalização, de tudo sendo feito pela questão da internet, as questões locais elas foram reforçadas. E foi bom para o comerciante local, para o empresário local. Eu acho que a gente deve trabalhar nas duas perspectivas. A globalização ela é boa de um lado, mas também tem um lado ruim. Então você também tem que pensar em como ajudar e fazer as pessoas que produzem localmente também ter competitividade. Não é só a questão de proibir a questão de fora e pronto. Não, isso aí acaba tornando tudo mais caro e ruim. Você tem que dar condições para os locais competirem de igual para igual com os empresários do mundo todo. Você tem que dar para ele a questão da competitividade e que ele tenha qualidade nos seus produtos para que possa brigar em outros mercados com outros fornecedores também. Eu acho que você tem que trabalhar as duas agendas. Você tem que se preparar, você se previne preparando o seu e abre a questão para a globalização, porque gera a competição e gera também uma redução para quem está na ponta da linha, que é o consumidor. Eu gostei da parte do que vocês falaram sobre o avanço do comércio local, pois eu acho que é um comércio que tem que ter mais a valorização do município e das pessoas mesmo entre si. Que hoje muitas pessoas preferem sair de seus municípios e para outros comprarem a mesma coisa que ali o seu comércio local vende, produz. Então, esse aumento do comércio local faz com que até a própria economia local aumente. Ou seja, o que era para ser um desastre municipal se torna uma alternativa para salvar a própria economia. Isso também gera ali o ciclo econômico no próprio município. E também tivemos vários exemplos negativos até, né, de pessoas sendo demitidas e que por causa desse comércio local conseguiram dar a volta por cima, fazendo pão, fazendo ali seus bolos, que acabou aumentando,
ficou até... Ela achou ali seu dom, meio no desespero, mas encontrou seu dom. Foi uma coisa que era possivelmente seria negativo, se tornou positivo. E uma outra coisa que eu achei positivo foi a educação, que tem coisas que você não imaginaria daqui só 20 anos, como, por exemplo, eu tive a experiência de ter uma aula no Senai, virtualmente, junto com uma turma que era de Cabriúva. Ou seja, uma coisa que ninguém imaginava fazer pessoalmente, uma aula com o pessoal de Itu e Cabriúva junto, a internet, a tecnologia conseguiu nos proporcionar isso. Então, acho que isso também é uma coisa que você imaginaria só daqui a 20 anos, com um professor dando aula para 3 turmas diferentes. Nessa pandemia acabou nos proporcionando e fazendo com que a gente experimentasse e testasse essa nova experiência, o que é conhecido como novo normal até. Eu vou entrar nessa Luciano, conversa agora, doutor Caio, vou entrar nessa conversa agora, porque nós estamos aí com 1h10 já de bate-papo, uma hora impressionante como essas lives são interessantes. Só quero vou passar para você, doutor, mas só quero dar um recadinho aqui para o Renan, que a professora Elaine Aparecida Romanese está acompanhando e disse que foi sua professora. Então, ela está meio que assim, ó, está dando os parabéns aí por esse protagonismo de seu, né, juvenil. Muito bem. E quem sabe pode levar um puxão de orelha também depois. Doutor Caio. queria dizer que, olha a responsabilidade, Rodrigo e Renan. Tem, como o Luciano falou, tem ex-prefeito aí assistindo a gente, tem professor, tem estudante, tem inclusive um médico que sempre assiste aí, famoso na cidade, sempre debate com a gente. O importante é isso, é debater, né? E realmente, vocês dois estão de parabéns, Rodrigo e Renan, pelo que vocês fazem, como vocês pensam, e eu tenho certeza que tem uma coisa por detrás, né, que é sempre querer ajudar o próximo, ajudar a sociedade, por isso que vocês participam da política, sem segundos interesses. E eu gostaria de dar, além dessas pessoas, pessoal que nos assiste, eu queria também falar que os espiões são bem-vindos, viu? Eu sei que gente de outros grupos aí ficam assistindo às nossas lives para captar alguma coisa, sejam bem-vindos. Aqui é transparência total e o objetivo é de debate, para que a sociedade e a população saiba mais as coisas e esteja mais por dentro. Pois não, Luciano? Então, olha, uma ex-professora e atual professora, a professora Elizabeth Belas, está aqui. A importância aí, viu, Rodrigo, da exposição política e o enfrentamento dos momentos, isso é de muito valor, porque os jovens são que vão fazer isso. Nós vamos passar, logo já estão passando por aqui, né? E bom, vocês estão chegando e aí vem mais gente por trás. Eu quero deixar aí a palavra, já vou me despedindo aqui de vocês. Um prazer grande de reencontrar virtualmente o Rodrigo, né, Rodrigo? Conhecer o Renan e reencontrar também virtualmente o Dr. Caio. Eu deixo as palavras finais aí com vocês e obrigado. Um beijo para todo mundo que está nos acompanhando. Eu também queria agradecer imensamente, Rodrigo, por você ter aceitado participar dessa live. Você que tem agenda aí apertada em São Paulo, na LERJ, né? Sempre tá fazendo alguma coisa. Eu sei da sua vida ativa, né? Mas muito obrigado mesmo por ter participado, por ter aceito. Obrigado, Renan. Continue aí estudando, aprendendo também e influenciando os seus amigos para que eles participem como você participa da política. Então, eu só tenho a agradecer a vocês dois. O debate foi muito rico, a live foi muito rica, está aí gravado, nós vamos divulgar para que as pessoas assistam e aprendam com a gente
e a gente continua aprendendo com vocês também, com todos. Boa noite, muito obrigado, viu, pessoal? Obrigado, doutor Caio. Obrigado, Luciano. Prazer revê-los, mesmo que virtualmente. Espero que logo tudo isso acabe e possamos estar juntos. Passa aí tudo, um abraço de vocês. Ao Renan tá conhecendo. Nós já nos falamos via WhatsApp, mas primeira vez estamos conversando via vídeo. E espero logo também conhecê-lo pessoalmente. E também a todas e todos web telespectadores que nos acompanharam durante essa hora e 15 aí que passamos juntos. Também gostaria de agradecer vocês dois, agradecer ao Dr. Caio pela oportunidade aqui da live, agradecer ao Rodrigo e falar que foi um grande prazer conhecer o Rodrigo, primeira vez conversando por vídeo, e de maneira especial dar boa noite para ex-professora Elaine e atual professora Elizabeth, que eu vi ali rapidinho ali um comentário dela, que foi eu que comuniquei ela sobre essa live, e foi muito prazeroso ver que ela aceitou o convite e nos assistiu. E muito obrigado também a todos que acompanhou até agora. Boa noite a todas e a todos. Se cuidem. Que Deus proteja todo mundo. Grande abraço. Rodrigo, abraço, Renan. Abraço a todos.